Olá, gente, tudo bem, povo de Deus? Espero que esteja tudo bem, que esse dia seja um dia de muita bênção e muita paz para nós. Hoje o nosso vídeo vai ser, não vai ser um debate porque seria um monólogo no caso, né? Só tem eu aqui, mas eu vou dar minha opinião sobre um assunto que eu vi na internet e tem coisas que realmente me preocupam quando são veiculadas na internet, né? Principalmente com relação à fé, porque nós sabemos que existem pessoas que se convertem, que se converteram recentemente e que às vezes não necessariamente precisam participar de determinados assuntos, que são assuntos que confundem a cabeça até daqueles que estão por muito mais tempo no Evangelho. E quem dirá de uma pessoa que está ingressando na fé agora e que pode, por conta desses assuntos que, na verdade, se não tiver uma causa maior, eles são totalmente desnecessários, né? Então, o assunto foi o seguinte: eu vi na página do Facebook de um amigo, duas pessoas, provavelmente eram dois pastores, um eu tenho certeza que era pastor, o outro não sei, mas eles defendiam, cada um defendia a sua tese no que diz respeito à salvação, mas por meio da predestinação, tá? Por meio da presciência de Deus. E eles discutiam e cada um deu a sua opinião. Aquele que defendia o fato da possível perda da salvação, ele dava lá seu argumento, né? Mas eu quero começar destacando aquele que defendia o fato de que a perda da salvação ela não é possível tendo em vista que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Então ele usou esse argumento e usou um texto bíblico para justificar a tese dele no que diz respeito a isso. E, inclusive, ele usou o texto de Apocalipse. Ele usou o texto de Apocalipse 17:8, que diz assim, acho que quando a gente fala de interpretação é algo particular, né? A interpretação, cada um lê e cada um tem a sua interpretação. Mas qual é o objetivo? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar que o objetivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo seja muito, muito claro. A minha preocupação é o cuidado com as pessoas que estão ingressando e aquelas que estão por se decidir de aceitar o Evangelho, sabe? De aceitar a Jesus, de aceitar a Cristo, de ingressar na fé cristã e que talvez por conta disso, por conta de um pensamento, pode anular toda a ideia de uma pessoa se manifestar positivamente com relação ao Evangelho. Mas o texto dele, para não deixar de ler, eu vou falar que o texto dele diz o seguinte: aqueles que, em Apocalipse 17:8, diz que aqueles que nunca foram inscritos desde a fundação do mundo se admirariam, ou melhor, eles irão se admirar com a besta, né? É um texto, na minha opinião, isolado desse assunto, que eu acho que não. Para esse assunto poderiam ter sido usados outros textos, mas ele usou esse texto de Apocalipse 17:8 só porque esse texto diz que aqueles que nunca foram inscritos desde a fundação do mundo, eles irão se admirar. E aí a interpretação dele foi que se eles nunca foram inscritos desde a fundação do mundo, logo existem aqueles que já foram inscritos desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, e que esses que foram inscritos desde a fundação do mundo
logo serão salvos, e não se admirarão, certamente, com a aparição da besta. Mas não é bem isso. Aqueles que defendem essa tese, como essa pessoa, acredito que seja esse sim, eu tenho certeza que é um pastor, ele defende a tese de que, por conta da presciência de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, Deus já sabe, e por isso escreveu no livro da vida aqueles que seriam salvos ou não. Tá? Ponto. É um pensamento errado? Não é um pensamento errado, mas eu estou colocando o pensamento dele, vou colocar o pensamento do outro e vou dar a minha opinião, tá? Que eu espero ajudar com a minha opinião algumas pessoas que talvez fiquem confusas com isso, sejam novas na fé e se confundam com esse assunto. Então ele defendeu de que, olha, se Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Ele criou o homem, sabia, como Deus é onisciente, ele sabe o que vai acontecer lá no final. Então ele já escreve aqui o nome no livro da vida e deixa as pessoas viverem a vida. Na minha opinião, Deus não brinca de Lego. Isso aqui não é um mundo de brincadeira. Se nós formos por essa linha de raciocínio, a gente vai acabar chegando na ideia de que Deus, de que todas as coisas, elas acontecem como se fosse uma brincadeira, um sonho, um filme gravado, né? O filme já passou diante de Deus, ele sabe o que vai acontecer, tá certo? E a gente só está aqui para cumprir aquilo que já aconteceu, né? Então, e o outro defendia que há a possibilidade da perda da salvação, mesmo Deus tendo já escrito o nome no livro da vida. Ou seja, como é que uma pessoa que está com o nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, pode perder a salvação? Será que Deus não sabia 100%? Será que a onisciência de Deus falhou quando ele escreveu o nome das pessoas no livro da vida? É possível que tenha falhado a presciência de Deus, por isso as pessoas no meio do caminho perderam a salvação e aí Deus tem que ir lá correr e riscar o nome dessas pessoas no livro da vida? É um assunto complicado de se entender, né? Até para aqueles que, como eu, por exemplo, eu não sou um erudito da Bíblia, eu sou uma pessoa comum que tem o hábito de ler a Bíblia e de que eu vou para a igreja, mas eu não me considero um erudito, eu não sou um erudito, eu não estudei, não me formei, né, teologicamente para poder defender teses aqui, mas eu estou dando a minha opinião, já que o assunto foi colocado publicamente na internet, e eu considero que esse assunto é um assunto que não deveria ser veiculado na internet assim tão livremente, porque eu acho que é um assunto que é dispensável, né, principalmente para aqueles que estão ingressando na fé. Não sou defensor de uma fé cega, e quem me conhece sabe disso. Não sou um defensor da fé cega. Eu acho que as pessoas sim precisam conhecer o Evangelho, mas essa ideia de que pronto, Deus já sabia de tudo desde o início e escreveu o nome no livro da vida, portanto nós estamos aqui para cumprir uma coisa que ele já sabe, ou seja, anula a ordenança de Jesus, quando ele, na minha opinião, anula a ordenança de Jesus, quando Jesus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Por que será que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, se muito mais do que eu e você, ele já sabia que Deus tinha escrito o nome daqueles que seriam salvos no livro da vida? E eu digo que anula porque se
existe um número de salvos já pré-determinado por Deus? Existe um número de salvos já pré-determinado por Deus? Qual é o trabalho? Qual é a causa? Por que nós estamos aqui? Por que nós pregamos o Evangelho? Não há nada do que eu faça, nada do que... Porque se a gente abraçar essa ideia, pré-entende-se de que, mesmo que eu ande com uma vida totalmente fora dos padrões que a Bíblia nos ensina, eu serei salvo, porque eu já estou escrito no livro da vida. Mas, assim, eu quero dar a minha opinião sobre isso. Vamos lá. Eu já citei uma passagem bíblica quando Jesus fala da ordenança. Acho que esse é um texto que defende bem essa ideia de que, na minha opinião, há possibilidade da perda da salvação. Ponto. Essa é a minha opinião particular. Nós podemos sim perder a salvação caso nós nos desviarmos da presença de Deus e se nós não andarmos segundo o que a Bíblia nos ensina. Nós podemos perder a salvação. Para não ficar como cada um deles deixou um versículo bíblico, eu vou deixar dois versículos bíblicos, que na minha opinião são versículos que nos dão porque toda essa, só para vocês terem ideia, toda essa discussão, ela está em volta da existência ou não do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. Nós sabemos que a palavra, o livre-arbítrio, ela não é encontrada na Bíblia. Não é encontrada na Bíblia. Mas qual é a definição de livre-arbítrio? Talvez eu não dê a definição exata que está aí nos dicionários, mas livre-arbítrio é a possibilidade de se escolher livremente sem seguir algo que já foi pré-estabelecido, pré-determinado. Esse é o livre-arbítrio. Ora, a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, mas nós vemos que a definição de livre-arbítrio, essa sim está na Bíblia. E essa foi deixada por Deus para os homens. Em Gênesis, capítulo 2, eu vou ler aqui, você depois pegue a sua Bíblia e leia. Capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, que na árvore do jardim comerás livremente, que de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus deu uma ordem para Adão. E o Senhor lhes deu esta ordem. Desculpa, vamos voltar aqui. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui está o ponto. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus dá uma ordem para Adão, mas lhe é facultativo comer ou não. Quem vai decidir se vai comer ou se não vai comer, tanto é que eles comeram, é Adão. Deus não está brincando de Lego. E aí eu vou chegar no ponto onde eu vou falar do ponto de presciência de Deus. E até, na minha opinião, até onde vai isso, né? Aqui Deus deixa claro para Adão que a vontade de Deus qual era? Que ele não comesse. Mas Deus deixou para ele a opção de escolha. Aí está o livre-arbítrio. Não está a palavra, mas está a definição, né? Adão escolheu livremente, sem estar preso a uma pré-determinação ou uma ordenança de Deus. Tá certo? Um outro versículo bíblico que deixa muito claro isso
está em Deuteronômio 30, 19 e 20. 30, 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu coloquei diante de você, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Adão. A vida e a morte, o bem e o mal. Agora escolhe o bem. E aí Deus dá, não uma ordenança aqui, mas dá um toque. Né? Mas escolhe o bem, para que vivas. Tá? Tu e a tua descendência. De quem é o direito de escolha? Se não fosse assim, Deus estaria brincando de boneco. E nós sabemos que o nosso Deus não brinca. Nós sabemos que o nosso Deus não brinca. Agora, eu vou falar sobre a minha opinião com relação a livre-arbítrio e presciência de Deus. Eu acho que o pensamento lógico, eu tenho certeza absoluta que existem coisas, como essa, por exemplo, acho que essa é uma das coisas, que são aquelas coisas que serão reveladas no final, sabe? Que acho que se nós formos tentar entender tudo exatamente como é, primeiro que a gente não vai conseguir, né? E a gente vai levantar discussões que podem levar pessoas a se desviarem da fé, como é esse caso, por exemplo. Né? Então, assim, no que eu acredito e eu acho que pode ajudar algumas pessoas que tenham visto esse vídeo, primeiramente, e que talvez tenham ficado meio que balançadas com relação a isso. Mas o que eu estou fazendo aqui na igreja? Então, porque já está escrito, eu posso ficar na minha aqui, né? Relax, que se está escrito lá no livro da vida, você salva, pronto, acabou. E se não está, eu não vou ser, independente daquilo que eu faça. Independente do esforço que eu faça para obter a salvação. E essa não é uma verdade. Né? Então, assim, vamos pensar o seguinte. O nosso Deus, eu já disse isso em um outro vídeo, né? Parece até que eu estava prevendo, né? Mas não é isso. Nosso Deus Ele está acima do tempo. Nosso Deus está acima do tempo e espaço. Deus criou o tempo e Deus criou o espaço. Logo, Deus não está preso. Essa é a minha opinião. Eu acho que é a mais próxima de uma verdade e que no final de tudo ainda não explica e que eu tenho que acreditar. Eu tenho que usar a emuná, a fé, para me manter firme. A fé de que com o meu esforço diário eu vou conseguir obter a salvação. O nosso Deus está acima do tempo e do espaço. Deus não é limitado a tempo e espaço. Quando a Bíblia diz que Deus é onisciente, é porque de fato Ele sabe de todas as coisas. Não dá para nós questionarmos aqui de maneira alguma a soberania de Deus e a presciência de Deus. Deus realmente sabe de todas as coisas. Mas no que eu, Claudinei, acredito? Eu acredito que nós temos livre-arbítrio e Deus sabe de todas as coisas. Essas são as duas verdades que andam juntas. Né? Nós temos o livre-arbítrio e Deus sabe de todas as coisas. E Deus, Ele, com a sua soberania, coloca diante de nós, como a Bíblia diz, o bem e o mal, para que nós possamos livremente escolher aquilo que melhor
aquilo que for melhor para a nossa vida, que nós julgarmos melhor para a nossa vida. Mas falando da presciência de Deus, como é que a gente trabalha com essa ideia de que, poxa, se Deus sabe que eu vou sair na rua hoje e vou ser assassinado, vou dar um exemplo aqui, eu vou sair na rua hoje e na rua vão me assassinar. Deus já sabe disso, isso é verdade? É verdade. Existe alguma possibilidade disso não acontecer se Deus já sabe disso? Não, não existe nenhuma possibilidade de não acontecer, já que Deus sabe. Tá certo. Aí nós estamos falando que nós não temos livre-arbítrio. Porque eu teria alguma possibilidade de escolher que esse fato não ocorresse se Deus sabe? Eu teria alguma possibilidade de escolher que isso não acontecesse? Aí a gente chega num funil, né? Se eu não tenho possibilidade de escolher, não existe livre-arbítrio, né? Porque Deus já sabe. Então, como é que a gente trabalha com isso? Deus está, como eu disse, acima do tempo e espaço. E Deus está acima de todo conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Presente, passado e futuro estão diante de Deus agora. Os nossos mundos, e isso é o que eu acredito, foi aquilo que alguns determinados estudos me levaram a crer, que Deus está acima do passado, Deus está acima do presente, Deus está acima do futuro. Deus não está preso nisso. Quem está preso no passado, presente e futuro somos nós. E, independente, como Deus é soberano e infinito, quando a gente fala do Deus infinito, nós podemos entender que todas as possibilidades já estão dentro de Deus. Todas as possibilidades. Deus é infinito, em tamanho, sabedoria, força. Todas as possibilidades que eu possa escolher hoje para a minha vida já estão diante de Deus, porque Ele é infinito. Então, assim, existe sim, eu posso mudar o meu futuro? Eu posso. Deus, a Bíblia nos relata que, será que, por exemplo, já está pré-determinado todas as pessoas que serão ricas, ou todas as pessoas que serão pobres? Isso já está pré-determinado? Ou isso vai das escolhas que as pessoas tomam? Se eu, por exemplo, será que Deus sabe se lá no futuro eu vou ser um empresário muito bem sucedido? Será que Deus sabe que no futuro eu vou ficar sentado no sofá esperando o tempo passar e não vou ser um empresário bem sucedido? Será que Deus sabe de tudo isso? Essas duas possibilidades, na minha opinião, estão diante de Deus. Só que quem vai fazer a escolha e alcançar isso sou eu. Se eu levantar do sofá, trabalhar duro e buscar o meu objetivo, eu vou ser um empresário bem sucedido. E se eu continuar sentado no sofá, eu não seria um empresário bem sucedido. Mas Deus já sabia disso? Deus já sabia. As opções, todas as opções, estão diante de Deus. Já estão diante de Deus. Ele já sabe. Mas Ele nos dá a oportunidade de escolher para onde nós queremos ir. Tá certo? O texto que esses pastores se basearam para esse debate é um texto que fica em Êxodo 32 ao 33. Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33. E na minha opinião, esse verso já explica o debate deles, né? Que eles estavam falando sobre se Deus já escreveu, Deus não tem por que já escrever, se Ele sabe de tudo, tem que escrever para apagar se alguém sair ou pecar ou sair da fé, né? Então a ideia da defesa era essa. Se Deus sabe, já escreveu aqui, ele sabe que fulano de tal
no final da carreira ia se desviar e não precisaria ter o nome no livro da vida. Se ele não precisa, ele não vai conter o nome no livro da vida. Mas não é assim. O próprio texto que eles estavam estudando, na minha opinião, já dá a resposta. Diz assim: agora, pois, era Moisés falando com Deus. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Era Moisés pedindo para perdoar o povo. Se Deus não perdoasse, que, por favor, riscasse o nome dele do livro da vida. E aí, a resposta de Deus foi essa. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro, riscarei no futuro, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, já está aí a resposta para que a discussão? Riscarei, riscarei. Ou seja, a possibilidade de um nome ser riscado do livro da vida, independente da presciência de Deus, é possível, porque quem vai escolher o caminho pelo qual deseja seguir somos nós. Essa possibilidade Deus deixa diante de nós, de escolhermos o bem e o mal, a vida e a morte. Portanto, se nós permanecermos firmes, nosso nome será escrito, permanecerá escrito no livro da vida. E aqueles que estão por se decidir ingressarem na fé cristã, eles podem ter o seu nome escritos no livro da vida. Tá certo? Escritos no livro da vida. Porque se há a possibilidade de riscar, também há a possibilidade de acrescentar, caso alguém se decida por ingressar na fé cristã. Então, essa é a minha linha de raciocínio. E no final de tudo, eu explico? Não, eu não explico, porque esse é um assunto. Eu só estou aqui dando uma quebrada nessa discussão, que na minha opinião é desnecessária, e principalmente vinculada na internet, mas eu estou aqui colocando a minha opinião e tentando ajudar você, que talvez queira se decidir, e que diante de um cenário desse, se já está tudo escrito, por que eu vou ingressar na fé cristã? Para quê? Para que o evangelho é pregado se alguém diz que os salvos já estão lá escritos no livro da vida e que não vai ser alterado? Então, há possibilidade. O próprio Deus diz a Moisés que aqueles que pecarem serão riscados. E Jesus nos ordena pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Será salvo. Isso no futuro. Se você crer e for batizado, você será salvo. Terá o seu nome escrito no livro da vida. Tá certo? Eu espero mais uma vez ter ajudado. Aqueles que gostaram, comentem aí. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal, para que o nosso próximo bate-papo você seja notificado. E aqueles que têm algo a acrescentar, mande aí, comente aí, não deixe de comentar, tá certo? É sempre bom a gente poder adquirir conhecimento e esclarecimento com relação à palavra de Deus. Lógico, aquilo que nos é possível raciocinar, porque nós temos uma mente. Deus nos deu o poder de pensar. Nós temos uma parte de Deus dentro de nós. É por isso que nós temos o direito de escolher. Porque o sopro de vida que vem de Deus, ele é uma parte, uma partícula de Deus dentro de nós, uma partícula de vida. Tá certo? Então, nós temos o direito de escolher aquilo que nós queremos. Então, eu espero ter ajudado, tá certo? Mais uma vez, espero que você se inscreva no canal aí e compartilhe essa ideia. Vamos aí ganhar o reino, ganhar mais vidas para Jesus, porque é possível sim. Nós vamos sim colocar mais nomes no livro da vida. Fique com Deus, grande abraço.